Bom, nessa gravação eu vou tratar do item 7.3, teste hipótese para a média, quando o desvio padrão populacional sigma é desconhecido. O que existe em comum entre essa situação e a que aparece no item 7.2? Em qualquer uma das duas, vocês vão realizar o teste hipóteses e rejeitar ou não a hipótese nula, ou com base no valor crítico, ou com base no valor P. Então, o que vimos no item 7.2 foi o uso do teste Z. E o que nós vamos ver agora no item 7.3 é o teste T. O que existe em comum? No teste Z, nós vamos calcular a estatística Z como a distância entre a média amostral e o valor da hipótese nula dividido pelo erro padrão, onde o erro padrão é sigma dividido por raiz de n. No teste T, nós vamos calcular uma estatística T de forma idêntica, só que no denominador o erro padrão é o desvio padrão amostral dividido por raiz quadrada de n. Bom, essa é uma semelhança. Uma outra semelhança é que a partir do cálculo da estatística T, esse valor de T, nós podemos seguir dois caminhos. Escolher um dos dois. Calcular essa estatística, que eu normalmente coloco T-stat, estatística T, eu vou comparar com o valor crítico e eu vou jogar a seguinte questão: essa estatística T, ela ultrapassa o valor crítico, que eu vou representar por TC? Se ultrapassa o valor crítico é porque cai na região de H1, eu rejeito a hipótese nula. Se não ultrapassa o valor crítico, é porque não cai na região de H1, está na região de H0, eu não rejeito a hipótese nula. Eu posso seguir outro caminho, que é transformar essa estatística T no respectivo valor P. E eu jogo a seguinte questão: o valor P, calculado a partir da estatística T, esse valor P é menor do que o alfa? Se for menor do que o alfa, eu rejeito a hipótese nula. Se não for menor do que o alfa, se for maior do que o alfa, eu não rejeito a hipótese nula. Ok? Bom, vocês vão ter que prestar atenção agora na forma de ler a tabela T. E isso vai ser apresentado aqui nesses exemplos 1, 2, página 353. Vou aqui logo mostrar a tabela da distribuição T, a tabela B5. E observe aqui o seguinte: vocês podem ler o nível de confiança, o rótulo aqui de nível de confiança, onde são apresentados apenas os níveis de confiança mais comuns, o valor de alfa num teste unilateral, o valor de alfa num teste bilateral. Observe o significado aqui, por exemplo, dos rótulos que ocorrem nessa coluna aqui, que é a do meio. Uma situação bastante comum, trabalhar com nível de confiança de 0,95. Quando nós trabalhamos com nível de confiança de 0,95, por exemplo, na construção de um intervalo bilateral, nós, naquele momento, concentramos a área de 0,95, que corresponde ao nível de confiança, aqui no centro, e lançamos aqui as extremas a área restante, que é 0,05, dividindo 0,025 à esquerda e 0,025 à direita.
essas análises vão ser idênticas no teste T. E nós vamos localizar o valor crítico de T em função dessa área extrema associada a um grau de associada a um nível de confiança desejado. Então, por exemplo, se nós quisermos trabalhar num teste hipótese bilateral, teremos dois valores críticos. E esses valores críticos, observe numa situação como essa. O valor crítico para um teste bilateral com o alfa de 0,05. 0,05 é 0,025 mais 0,025. O alfa está dividido nessas duas partes. Este valor crítico aqui, ele está associado a essa área extrema. Então, o valor crítico para um teste bilateral com alfa de 0,05 é o mesmo valor crítico para um teste unilateral com alfa igual a 0,025. Então, a localização desse valor crítico é a mesma. O que amarra essa localização, em primeiro lugar, é a área extrema. Em segundo lugar, como nós vamos ver, é o número de graus de liberdade. Então, ainda concentrando-nos nessa coluna aqui, então observe mais uma vez. Se trabalharmos, por exemplo, com o tamanho de amostra 9, grau de liberdade 8. Se nós quiséssemos construir um intervalo de confiança com nível de confiança de 0,95, os valores críticos seriam de 2,306, negativo e positivo. Então vamos trabalhar aqui com grau de liberdade igual a 8. Então essa área central aqui sendo de 0,95. O que a tabela está nos dizendo é que para um nível de confiança de 0,95, eu teria aqui valor crítico, dois valores críticos, negativo e positivo, e 2,306. Então aqui eu teria menos 2,306 e aqui mais 2,306. Essa área aqui é 0,025. Isso é o que importa. Mas e se o meu teste hipóteses ele for um teste hipóteses unilateral com alfa de 0,025? Qual é o valor crítico? Como é que eu verifico o valor crítico num teste unilateral com alfa de 0,025? Teste unilateral, eu esqueço o outro lado. Então, por exemplo, se é um teste unilateral à esquerda, eu esqueço esse lado direito. O que me interessa é que o alfa vai ser 0,025, todo o alfa vai estar nessa extrema. E o que é importante? Já sabemos, através desse esboço, que a área extrema de 0,025 tem um valor crítico de 2,306, com sinal negativo à esquerda. Isso para grau de liberdade igual a 8. Ok? E é isso que está aqui. E se o meu teste hipótese for bilateral com alfa de 0,05? Estou me concentrando então nessa coluna aqui. Se o meu teste hipótese for bilateral com alfa de 0,05, a situação é exatamente essa aqui. Com alfa de 0,05, aqui eu tenho metade do alfa.
E aqui eu tenho a outra metade do alfa. Isso significa que para graus de liberdade igual a 8, o valor crítico vai ser o mesmo para duas situações. A primeira, o alfa é 0,025 unilateral. A segunda, o alfa é 0,05 bilateral. Então é essa a primeira grande observação que eu passo para vocês ao ler a tabela T. Ok? A princípio até recomendaria mais vocês se concentrarem na identificação da área extrema. Então, por exemplo, a gente vai começar aqui numa ilustração em um teste, supostamente um teste unilateral, um teste unicaudal, com grau de liberdade igual a 8. Então, vamos mostrar o 9. Ok? Então, vamos nos concentrar numa situação hipotética. Tamanho amostral 9, grau de liberdade igual a 8, e eu quero realizar um teste unicaudal à esquerda com alfa de 0,05. Então, eu tenho a seguinte situação. Eu tenho a realização de um teste unicaudal à esquerda. Hipótese nula. Mi maior ou igual a, sei lá, 10. Hipótese alternativa. Mi menor do que 10. Então aqui tem o teste unicaudal à esquerda, unilateral à esquerda. E vamos supor então que eu esteja planejando trabalhar com tamanho amostral 9. Graus de liberdade igual a 8. E eu vou estar trabalhando com 95% de confiança. Então, nível de confiança 0,95. Isso significa que o alfa é 0,05. Então, observem, todo o alfa vai estar concentrado de um lado só. Se for um teste unicaudal à esquerda, ele está aqui. Essa é a região de H1. Voltando à tabela T, observem que o alfa unilateral igual a 0,05, que é o nosso caso, para 8 graus de liberdade, nos dá um valor crítico de 1,860 em módulo. Então, em sinal negativo, esse valor crítico vai ser de menos 1,860. Ok? Então já sabemos o valor crítico de T para um teste unicaudal à esquerda com alfa de 0,05 e graus de liberdade 8. Então, se quisermos trabalhar com um valor crítico, agora bastará que nós calculemos da amostra aleatória o valor da estatística T e verificar se essa estatística T permanece na região de H0 ou cai na região de H1. Então, se a estatística T for de menos 1,85, menos 1,8, está na região de H0. Se o valor da estatística T for de menos 1,9, menos 1,95, menos 2, está na região de H1. E aí rejeitamos a hipótese nula. Então, continuando essa situação de um teste hipótese unicaudal à esquerda, com um grau de liberdade igual a 8, nós estaríamos então em vias de retirar uma amostra aleatória tamanho 9, calcular a média amostral e, a partir dessa média amostral, calcular a estatística T, que seria a média amostral menos o valor da hipótese nula dividido por S, que está dividido por raiz de N. Esse seria o erro padrão amostral. Então, a partir da amostra, nós precisaríamos agora não só da média amostral, como também do desvio padrão amostral.
e calculado o valor da estatística T, nós então verificaríamos se a estatística T ultrapassa ou não o valor crítico. Mas também nós podemos fazer a análise pelo valor P. E o que nós sabemos da análise pelo valor P? Nós sabemos que se o valor P for menor do que o alfa, nós rejeitamos a hipótese nula. Então, vou jogar a seguinte situação hipotética. A estatística T foi calculada e deu menos 2,05. O que podemos dizer sobre o valor P dessa estatística T a partir da tabela T? Então, a estatística T de menos 2,05, grau de verdade 8. Vamos voltar aqui à tabela. E observe, na linha de grau de verdade 8, estes valores são os valores de T. Eu tenho que localizar aqui o meu 2,05, ignorando os sinais. 2,05 está aqui entre 1,860 e 2,306. Um teste unicaudal, observem que a área à extrema de 1,860 é 0,05. A área à extrema de 2,306 é 0,025. Então, a área à extrema de 2,05 está entre 0,05 e 0,025. A área à extrema da estatística T é o valor P. Num teste unicaudal é tão simples assim. Vou fazer aqui um rabisco, um esboço, e vou localizar aqui a minha suposta estatística T, menos 2,05. Sendo um teste de hipóteses unicaudal, o valor P é a área à extrema da estatística T. Num teste unicaudal, então, bastará que eu identifique qual é esta área. Então, vamos voltar lá à nossa tabela mais uma vez. Então, vejam que numa observação de um lado só, observação unilateral, se a estatística T fosse de menos 1,86, o valor P seria de 0,05. Se a estatística T fosse de menos 2,306, o valor P seria de 0,025. Se a estatística T está no meio do caminho esses dois, em algum lugar entre esses dois, é porque o valor P é menor do que 0,05. Está entre 0,05 e 0,025. Se eu estiver trabalhando com um alfa de 0,05, eu posso dizer que o valor P é menor do que 0,05. Ok? Eu posso responder simplesmente dessa forma: o valor P é menor do que 0,05, ele está entre 0,05 e 0,025, mas eu também posso fazer uma estimativa se este valor P está mais próximo de 0,05 ou de 0,025. E aí eu vou ilustrar essa estimativa. Então aqui estou montando uma pequena tabela para fazer uma estimativa do chamado valor P. De acordo com a tabela, a área unilateral, que pode ser chamada de alfa, quando este valor é crítico, a área unilateral é 0,025, quando T é 2,306. A área unilateral é 0,05, quando T é 1,860. Então a gente poderia imaginar, se acidentalmente a minha estatística T fosse essa,
A área extrema, ou seja, o valor P seria esse. Se a minha estatística T acidentalmente fosse 1,860, o valor P seria 0,05. Estou ignorando os sinais, tá? Mas se eu tenho que a minha estatística T, na verdade, deu 2,05, a minha resposta é o X, e o X vai ser o valor P. Então aqui eu posso fazer uma interpolação para verificar, por estimativa, qual seria esse valor P. Então eu posso, por exemplo, fazer a seguinte relação, dentre várias possíveis. Eu posso fazer do lado direito x menos 0,05, ou melhor, x menos 0,025 dividido por 0,05 menos 0,025. Do lado esquerdo eu faço a mesma coisa. E monto uma igualdade. Então eu vou montar uma equação do lado direito. X menos 0,025 dividido por 0,05 menos 0,025. O que eu fizer do lado direito, eu tenho que fazer do lado esquerdo. Então, do lado direito, x menos 0,025, do lado esquerdo vai ser 2,05 menos 2,306. No denominador, 0,05 menos 0,025, então do lado esquerdo vai ser 1,860 menos 2,306. Se vocês fizerem as contas, vocês vão chegar a um x de 0,0393. 0,039. Então esse aqui seria o valor P. Uma estimação dele. É uma boa estimação. Eu vou mostrar como no Excel. Bom, no Excel eu vou utilizar a função dist.t. Eu tenho três opções aqui. Essa opção, a primeira que aparece, está prontinha para um teste unicaudal à esquerda. Então eu vou selecionar ela. O primeiro argumento, x, é o valor da estatística t, menos 2,05. Ponto e vírgula, grau de verdade, 8. Ponto e vírgula, cumulativo verdadeiro. Está aqui o valor P exato, 0,037. Nós encontramos 0,039. Está com uma aproximação muito boa. Então, concluindo, se nós, nesse teste unicaudal à esquerda, calculamos um valor da estatística T de menos 2,05, nós podemos fazer análise pelo valor crítico ou pelo valor P. Pelo valor crítico, como a estatística T, menos 2,05, ela ultrapassa o valor crítico, caindo na região de H1, nós rejeitamos a hipótese nula. Ou análise pelo valor P. Como o valor P que nós estimamos é menor do que o alfa, 0,05, nós rejeitamos a hipótese nula. Então podemos escolher qualquer um desses dois caminhos.